Saudações acadêmicas, com esse barulho e essa carbonatação. Aqui é uma criação aqui da Koala, né? Deixa eu dar uma... E já vem um cheiro de maracujá aqui. Já vem um cheiro de maracujá. E aí eu explico por quê. 3 lúpulos, basicamente. Principalmente o Zapa, o Citra e o Strata, né? Falando de um a um, de forma geral, o lúpulo Citra, ele é o que vai conter, como o nome já diz, aroma de frutas cítricas, né? Limão, grapefruit, né? A curiosidade aqui é o lúpulo Strata, né? Que o nome é descrito, né, como a união da maconha com o maracujá, né? E aí é o que diz que possui o aroma dank, que eu não sei muito bem o que significa, mas deve ser alguma coisa alucinante, né? O cheiro da cerveja é alucinante, já tá aqui, já pesteou aqui, quase cagou meu computador, né? Enfim, pela carbonatação, que tá bom, tá harmonizando aqui. Ainda não provei, foi uma loja com safra exclusiva da Koala Beer em Nova Lima, Minas Gerais, né? E, sobretudo, aqui, o que dá o nome aqui, não o nome, mas o subtítulo aqui, é Moon Garage Neo Mexicanos Double IPA, né? Aí a própria questão do lúpulo Zapa, que é um lúpulo neo-mexicano, que se dá lá nas montanhas, nasce nas montanhas do México, enfim, e tem esse aroma bastante selvagem. Tu sente aqui um verde aqui, uma refrescância que já está aqui imanente no meu território aqui. Preciso deixar aqui um apoio, né, para colocar aqui o patrocínio pago. Então tá aqui. Então saúde. Realmente não sei se é o efeito da maconha com maracujá, mas dá aquele dank, né? Vou pesquisar aqui o que é aroma dank, né? Para saber e poder, antes de entrar no texto, né? A tradução que significa algo úmido, molhado, terroso, porão, né? Tradução literal. Então essa seria a tradução, mas beleza, né? Tá ótimo, faz parte da tradução. E seria aqui um contexto mais interpretativo. Já vi que eu estou tentando caminhar aqui para a mutação aqui de um conceito, né? Esse exemplo aqui, a cerveja encaixa de uma forma sensacional aqui no texto. Num sentido aqui construído, né? Dank pode também ter um significado de extraordinário, mas também pode ser algo estranho, atípico, né? E é o que faz a Moon Garage ser essa cerveja especial e atípica, né? Continuando, e agora antes que eu me perca de entrar no texto e comece a beber e esqueça aqui que eu estou fazendo um vídeo, o texto que eu vou tratar hoje do professor Queiroz está numa coletânea do professor, de um livro que eles fizeram em homenagem ao professor Dr. Saldanha Sanches, falecido, lógico, mas foi uma homenagem, um estudo de memória desse professor. E aqui ele vai tratar da justiça e segurança na tributação, aplicabilidade do princípio da irretroatividade nos casos de mutação normativa promovida pelo Poder Judiciário. Que sendo bastante sucinto, eu tinha tratado no texto da professora Isabel Derzi a questão que ela tenta expandir a irretroatividade das leis para a irretroatividade do direito em si, né? Só que ela não coloca não aborda uma construção desse raciocínio, coisa que o professor Queiroz ele vai minuciosamente tentar construir essa ideia de retroatividade das decisões judiciais, já que nada garante que uma decisão judicial
seja, nada garante expressamente, constitucionalmente expresso, que a decisão judicial tenha que ser retroativa, né? E antes de continuar, que experiência boa, que experiência boa. A justiça e a segurança, o tema justiça e segurança da tributação, e como é que é a sua aplicabilidade, a retroatividade nos casos de mutação normativa promovida aqui pelo Poder Judiciário, eles conversam e tangenciam os princípios de prestígio condicional, que é a própria segurança jurídica, que ela vai informar também o princípio da legalidade, da certeza do direito, da previsibilidade jurídica. Essa tríade a gente vai abordar mais tarde, né? Não sei que horas, mas vai abordar essa construção da segurança jurídica, né? E a segurança jurídica, ela é também um subprincípio aqui da justiça, né? Então veja, o que vai ser argumentado em algum momento é que a segurança jurídica é condição necessária para que se tenha justiça, mas ela não é condição suficiente. Então, para se ter justiça, um dos critérios é que haja segurança jurídica, né? Só que aí surgiu esse fenômeno da mutabilidade das decisões judiciais, e aqui em especial nas cortes constitucionais, que são os atores responsáveis aqui pela uniformização da jurisprudência, e essa mutação ela precisa ser realmente analisada e construída de uma forma mais minuciosa, analítica, para que não corra o risco que essa mutabilidade das normativas, das decisões judiciais, acabe por colocar em xeque ou colocar de lado o princípio da segurança jurídica. Então, a questão dessa mutabilidade das decisões judiciais, ela tem que vir a contribuir, a complementar a questão da segurança jurídica, né? E sem violar aqui a previsibilidade das decisões. E aí a gente precisa, para isso, construir um sistema relacionado à retroatividade das leis. Mas para isso, antes, é necessário fazer uma análise na sua oposição, né? No seu antônimo, no seu binário, né? Que é a retroatividade. A retroatividade, ela, em termos de construção, de fórmulas de uma norma, se refere aqui sempre ao antecedente e não aqui ao consequente de uma norma, né? O consequente, ele vai estar sempre projetado para o futuro. Então, carece aqui de um sentido jurídico se a gente colocar um consequente jurídico projetado aqui para o passado. É algo no sentido de assim, se eu ganhar na loteria, eu comprarei um pack de Mungarais. Comprarei um pack de Mungarais se eu ganhar na loteria. Então veja, o futuro, o consequente, é o seu ganhar, o comprar o pack de Mungarais. Só que o antecedente são esses fatos descritos aí nessa fórmula que eu coloquei, de que eu primeiro tenho que ganhar na loteria. Então, não haveria menor sentido se eu colocasse a seguinte fórmula. Se eu ganhar na loteria, eu comprei um pack de Mungarais. Não faz o menor sentido ter essa oposição. Eu não posso colocar uma situação projetada no passado, projetar uma situação para o passado, né? É como se eu quisesse prever o passado. Isso é um pouco um contrassenso, né? E aí, trazendo esse exemplo aqui para a norma de imposto de renda, eu posso falar assim, se uma lei publicada em dezembro de 2010, com a seguinte fórmula: se alguém teve uma renda superior a 1 milhão no ano de 2009, consequentemente ele vai ter que entregar metade desse milhão para a Receita até o dia 31 de março. Vejam, o fato gerador, né, essa lei seria retroativa. Só que eu não posso colocar que o consequente seria a entrega em 31 de março, já que essa lei é de dezembro, né? Eu não posso falar que alguém ganhou uma renda em 2009
e meter aí que se alguém ganhou essa lei, essa renda vai ter que entregar em março, né? Não posso, porque isso já passou março, então não posso atribuir esse efeito, né? Eu não posso colocar esse ponto de referência em março, né? E uma outra assertiva ligada ao tema do trabalho é que a maior parte das decisões judiciais vai veicular de forma concreta uma questão retroativa, né? Porque a maior parte das decisões, dependendo aqui da análise, a gente veja se ela é uma norma abstrata ou concreta, a gente vai perceber que essas decisões elas vão declarar uma situação, né, que já aconteceu, né? Isso no caso das normas jurídicas concretas, né? Por exemplo, a gente vai ver que a classificação da norma jurídica em abstrata ou concreta, que conta o critério da realização e aí no tempo ou no espaço, se dá da seguinte forma, né? Ela seria abstrata quando o antecedente da norma descreve uma situação imaginada, né? Uma suposição, um dever ser. Agora, ela seria concreta quando o antecedente da norma ela vai descrever um fato que já se realizou no tempo e vai descrever um fato já ocorrido. E o que acontece aqui nas questões, nas decisões judiciais, na sua maior parte, né? As sentenças em caráter geral, os acordos, né? O que não se aplica aqui no caso das decisões em sede de controle de constitucionalidade, né? Porque o que está se vislumbrando aqui seria a própria definição de um sentido de um novo sentido para a lei. Mas e aqui a gente, quando a gente vai discutir o princípio da retroatividade, os casos de mutação normativa e aí promovidos pelo Poder Judiciário, a gente não vai ignorar aqui o fato de que é uma norma, e aí em especial a judicial, que vai servir de regra retroativa, se focalizará aqui em outro fenômeno, que seria como seria possível colocar uma eficácia plena ao princípio da retroatividade nos casos de mutação normativa produzida pelo Poder Judiciário, né? Passado esse ponto da retroatividade, cabe então analisar o princípio da retroatividade. Qual o significado desse princípio, né? E aí, onde é que ele está, né? Onde é que ele está? E a maior parte da doutrina vai argumentar que a retroatividade vai ser aquela lá do artigo 5º, que fala que todos são iguais perante a lei, blá blá blá, e que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, né? E aí, como a gente leu aqui, esse dispositivo não vai fazer nenhuma menção expressa ao princípio da irretroatividade. O que ele vai falar é que o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada não vão ser prejudicados pela lei. Ponto. Não tem como a gente extrair a retroatividade de forma expressa daí desse dispositivo, né? E aí cabe uma reflexão maior sobre isso. E para isso a gente tem que entender o que é ato jurídico perfeito e direito adquirido. Coisa julgada, é tranquilo de entender. E aí o professor ele vai fazer remissão aqui aos conceitos aqui de teoria do direito, teoria geral do direito. E esses dois conceitos eles vão se relacionar com o fenômeno da causalidade jurídica, que vão se relacionar com a norma fato e efeito. E a partir da incidência sobre o conceito de um fato, qualificando como jurídico, a gente pode ter dois efeitos jurídicos possíveis. O primeiro seria a criação de uma norma jurídica, se for aqui o efeito de uma norma de produção normativa. Ou o segundo seria a criação ou extinção, no caso, de uma relação jurídica nos casos da norma de conduta. E a expressão ato jurídico perfeito, ele vai se referir à situação, aqui pode ser o ato ou fato, que vai corresponder ao antecedente da norma, no momento que ocorreu aqui no tempo e no espaço
e isso já sofreu aqui incidência jurídica, implicando no surgimento de efeitos jurídicos descritos no consequente. Mas o ato jurídico perfeito são um conjunto ali de atos que vão estar relacionados no antecedente, de uma fórmula. Enquanto isso, o direito adquirido vai ser o contrário, vai ser um dos aspectos prescritos aqui no consequente da norma, que seria o próprio efeito jurídico produzido a partir da incidência de normas, e em especial normas de conduta, que vão fazer com que determinados fatos façam que nasça um direito subjetivo para um sujeito correspondente de uma relação jurídica, né? No polo ativo, um direito para o sujeito ativo e um dever para o sujeito passivo. Então, a gente diz que a expressão ato jurídico perfeito está para o antecedente, enquanto a expressão direito adquirido está para o consequente, né? Só que aí, o que a gente viu aqui, com base nessas informações, direito adquirido e ato jurídico perfeito não falam nada sobre a retroatividade. Não falam nada. Por exemplo, uma norma de imposto de renda, né, voltando para aquela lá, que fala se uma norma dispõe no antecedente que se alguém tiver adquirido uma renda superior a R$1 milhão no ano de 2009, e o consequente seria, o titular da renda estaria obrigado a entregar à União Federal 50% do montante que superar aquele R$1 milhão. Ora, o antecedente aqui, ele conseguiu completar esse provavelmente pode ter conseguido fazer corresponder, né? O antecedente, ele pode ter se encaixado perfeitamente no antecedente, e essa norma vai continuar sendo retroativa, né? Então, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, nada de respeito sobre a questão da retroatividade, né? Se uma lei publicada em janeiro de 2010 vai prescrever aqui um aumento da alíquota do imposto de renda, e esse aumento é aplicável a fato apurado no final do ano de 2009, né? E vai dispor que esse pagamento deverá ser feito até 31 de março de 2010, o que acontece? A norma ela é retroativa, né? Já que ela foi publicada em janeiro, e ela vai se aplicar a atos anteriores a janeiro, né, 2009. Só que não é por causa do ato jurídico perfeito ou dos direitos adquiridos que ela é retroativa, mas sim porque a projeção do antecedente ela vai se relacionar com fatos anteriores a 1º de janeiro de 2010, que foi antes de iniciar a sua vigência, né? Isso fica claro que não tem como extrair desse artigo 5º, desse inciso especificamente, de que a lei não vai prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o princípio da retroatividade. Então, de onde a gente extrai, né? E aí, o nosso sistema tributário, mais uma vez, entra aquela primazia do nosso direito tributário por segurança jurídica, né? Foi uma opção constitucional, e a carbonatação está realmente perfeita, o aroma de maracujá e ainda se mantém, persiste. A retroatividade ela vai vir do 150, inciso 3, que fala que é proibido cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência de lei que os houver institutamentado. Então veja que a nossa Constituição ela é expressa ao garantir a retroatividade na parte tributária. E isso não é normal nos outros sistemas jurídicos de outros países, né? E aí, uma consideração histórica aqui, que essa retroatividade ela já estava expressa aqui inicialmente no texto da Constituição de 1946. Mas isso não quer dizer que a retroatividade surgiu em 1946, já que o Brasil ele tem uma tradição firmada desde a primeira Constituição Imperial, de 1824, né, que existe uma disposição no texto constitucional que veda o caráter retroativo das normas, né? E aí a gente considerou aqui a princípio da retroatividade. Passando então por essa parte inicial, cabe então falar sobre
a mutação normativa produzida pelo Poder Judiciário e o seu valor assentado aqui na segurança jurídica. E antes disso, cabe uma outra consideração sobre o que é uma lei e uma norma, né? E para harmonizar aqui e equalizar os conteúdos, a doutrina majoritária entende que o texto legal formal seria parte da lei, né, a parte escrita, e a mensagem seria a norma jurídica. E essa passagem do texto jurídico para a norma jurídica, isso depende de uma atividade intelectual e também emocional que vai abstrair aqui, considerar valores jurídicos e extrajurídicos do intérprete, que vai estar presente em todas as áreas de conhecimento. E aí teria a finalidade aqui de obter e compreender um sentido a partir dos signos, né? Que aqui a gente volta para os vídeos iniciais, que os signos são os objetos da nossa mente que vão se relacionar com outros objetos. E essa atividade é a própria interpretação, né? E esse termo interpretação também é utilizado no sentido de resultado, de produto de uma atividade, né? E isso, a interpretação, ela é inerente à nossa vida porque a nossa linguagem, em geral, ela apresenta uma ambiguidade por polissemia, né? Em geral, uma mesma palavra pode ter múltiplos significados em muitos sentidos, dependendo do contexto, e essa interpretação, ela vai com certeza produzir produtos, normas diferentes, né? E aí entra agora uma parte do texto que merece maior atenção, que justamente são as perguntas que o professor coloca em um raciocínio, uma linha argumentativa, que ele vai tentar persuadir a gente de que realmente a irretroatividade se aplica sim, em antecipando as conclusões, às decisões judiciais, né? Só que aí cabe aqui definir qual é o alcance disso, né? Qual é o alcance disso? E aí ele faz uma proposta de compatibilizar o fenômeno da mutação normativa produzida pelo Poder Judiciário com o valor da segurança jurídica. E aí é o tema central aqui do trabalho, a aplicabilidade do princípio da irretroatividade aos casos de mutação normativa produzidos pelo Poder Judiciário, e ele vai colocar 5 questões, basicamente. A primeira se a norma jurídica é a mensagem e é a significação obtida pela interpretação dos textos jurídicos, a norma jurídica ela está na mente do legislador ou do produtor da mensagem, ou ela vai estar na mente aqui do destinatário, que isso incluiria a comunidade, a população em geral. E aqui a resposta é simples, aplica a todo mundo, todo mundo, né? Todo mundo está constantemente tentando interpretar, extrair significados. Lógico que o Poder Judiciário, o juiz, ele vai ter uma primazia aí em relação à interpretação, já que ele é o legitimado para tal, né? E aqui o Supremo Tribunal Federal com mais relevo. Então, mas todos são intérpretes. Um contribuinte lá que pega uma súmula, ainda que não seja uma súmula vinculante, pega uma súmula não vinculante, pega ali e aplica aquele entendimento ao seu caso concreto, ele é um destinatário, ele está produzindo ali uma interpretação que vai gerar uma norma. Todo mundo é destinatário, né? E é natural aqui que essas pessoas, esses destinatários, tenham interpretações diferentes, né? O que seria impossível aqui ter em algum momento da história que a interpretação pelas pessoas e seja de forma permanente no tempo a mesma interpretação e haja um consenso unânime de uma interpretação sobre uma determinada questão, desde os casos mais fáceis até os casos mais complexos, né? Então, o destinatário aqui é todo mundo. E uma segunda questão que se coloca é se o Poder Judiciário, ao ser chamado aqui a resolver por um conflito de pretensões específicas, ele vai simplesmente interpretar uma norma jurídica já existente, declarando seu sentido, ou vai produzir uma norma jurídica nova, né? Ele vai pegar uma norma jurídica abstrata e geral, já existente, e declarando seu sentido, ou ele vai produzir uma norma jurídica concreta, individual, nova, né? E aqui necessário aqui algumas considerações, e também é necessário que eu dê outro gole
nessa cerveja. Realmente. É uma coisa alucinante, assim. Ainda bem que vem 4, né? Porque o que acontece? Eu comprei alguns estilos. E cada estilo tem, sei lá, tem mais de uma. E aí eu posso fazer aqui um vídeo, né? Pra sempre estar trazendo cervejas diferentes. E depois eu posso beber uma à toa, né? Escutando uma música, fazendo alguma coisa, olhando pro teto, sem estar concentrado aqui no modo multifoco. Mas apaziguador cada gole é uma paz que traz, né? Alcoolismo à parte, né? Alcoolismo à parte. Ninguém é alcoólatra aqui, né? Todo mundo gosta de cerveja, né? E cerveja boa é outra história. E aí a gente volta. Se o Poder Judiciário ele vai interpretar uma norma, declarando seu sentido, ou ele vai criar uma norma, né? E aqui a gente precisa lembrar uma distinção no que tange aqui a atividade do Poder Judiciário. Em uma das vezes, os juízes eles vão tentar resolver conflitos concretos, em outros casos, o Poder Judiciário vai ter a análise aqui de uma ação de declaração de constitucionalidade, uma ação em abstrato, né? E ao realizar o controle concentrado de constitucionalidade, o STF ele vai desenvolver aqui tanto uma atividade de interpretação de um contexto constitucional, tanto uma interpretação de um contexto infraconstitucional, né? E essa atividade é uma atividade internormativa, né? E o STF ele analisa aqui a compatibilidade no sentido de ser construído a partir de um texto infraconstitucional, de normas infraconstitucionais, em função aqui do que se dispõe o sentido construído do texto constitucional, das normas constitucionais. Vai comparar a norma infraconstitucional com a norma constitucional, a fim de identificar se essas normas infraconstitucionais, ou leia-se aqui normas constitucionais que vieram por emenda, né, estão em consonância com as normas constitucionais. No controle difuso, isso é diferente, né? Nesse caso, há uma atividade tripla de interpretação, porque vai ter que passar pelo meio de uma atividade meio de uma interpretação do contexto constitucional, uma interpretação aqui do contexto infraconstitucional e uma interpretação da situação de fato reveladora aqui do conflito das pretensões. Aqui vem à tona a circunstância da atividade de interpretação envolver também uma relação internormativa, além do lógico de uma situação norma, fato, onde vão ser perquiridos os efeitos jurídicos que vão decorrer dos fatos que vão estar acostados nos autos, né? E aí, enquanto no controle concentrado vão se realizar exclusivamente uma atividade de construção e de revelação do sentido normativo, né? Ou seja, de uma declaração de sentido, isso no controle concentrado, no controle difuso vai ser outro, né? Vai ser outro. Quando a situação no sentido difuso, né? A decisão do Supremo aqui, em controle concentrado, vai ter a mesma função de um legislador quando ele cria uma lei. É uma decisão aqui erga omnes, vinculante, vai se dirigir toda a coletividade, como ocorre num texto legal, né? O sentido aqui, quando o Supremo decide, fica apaziguado, né? E aí, esse sentido fica mais explicitado e revelado quando o sentido ele vai ser publicado lá por meio de acórdãos, enfim. Ele é um sentido que vai prevalecer sobre todos os outros sentidos possíveis, já que o Supremo tem essa posição de relevo, nessa estatura aí hierárquica, né? Mas aqui, a gente destaca aqui a mensagem construída pelo Supremo, produto aqui de uma atividade de interpretação, também tem a pretensão de apresentar o mesmo sentido da mensagem que antes existiu no ordenamento jurídico. E o STF, depois de realizar confrontar a Constituição com a legislação infraconstitucional, ele vai declarar como o ordenamento se apresentava, e isso, né, vai impactar no efeito da decisão, já que é um eficácia declaratória, tem efeitos
em regra, ex tunc, né? Por outro lado, a decisão no controle difuso, existe aqui uma situação de fato específico que vão envolver sujeitos determinados. E aqui seria a premissa do conflito específico, a construção de um sentido de uma norma jurídica. E essa construção é que vai regular o caso concreto. E no controle difuso, essa interpretação se a norma constitucional se a norma infraconstitucional está de acordo com a lei constitucional, é simplesmente meio, porque o que importa mesmo aqui é ver declarado algum direito entre as partes, né? É a solução ali do litígio, né? E aí, as duas perguntas, faz-se a pergunta, né? Se o STF declara ou cria uma norma. Então, no controle concentrado, em vez de se dizer que o STF interpreta normas jurídicas existentes, é preciso aqui consobrer que ele constrói, por meio da atividade de interpretação, as normas jurídicas, a partir dos textos existentes, ele vai construir uma norma a partir dos sentidos já existentes, já produzidos pelo legislador. E ele vai construir isso, mas ele vai declarar de forma pública o resultado dessa interpretação. Então, o que o professor tenta argumentar aqui, que essa construção de sentido, que seria sempre nova, ainda que produza efeitos no passado, né? Já aqui, o STF ele declara o sentido que todos devem atribuir aqueles textos desde o momento que eles foram produzidos pelo legislador, né? Mas uma palavra melhor que o professor pode ter utilizado em algum momento ele revela o sentido, né? E por isso tem-se que esses efeitos são ex tunc, né? E erga omnes por causa das garantias que ele tem, né? O STF ostenta. O sentido, então, a ser considerado, a norma jurídica a ser adotada por todas as pessoas em função dos textos, ela é a mesma desde a época que foram produzidas, né? Então, todas as pessoas vão ter que adotar esse sentido, e por isso o efeito erga omnes, e desde a época que o texto foi produzido, ele está valendo. Então, por isso o efeito ex tunc. Só que no controle difuso, a situação é um pouco distinta. O STF, além de construir, mediante interpretação de textos já existentes, as normas que regem a situação específica, ele também vai construir um novo texto, e a partir desse novo texto ele vai veicular a norma jurídica. Esse novo texto pode ser expressado no acórdão, né? E aí vale dizer que o STF interpreta a Constituição, a legislação infraconstitucional e, via de regra, normas abstratas e gerais, como uma atividade meio, então, para alcançar o resultado final, que é a solução do conflito. Mas aqui, ao colocar o fim ao conflito, ele vai colocar uma decisão em forma de texto, e aqui seria o acórdão, né, pelo qual ele vai veicular uma nova norma, e agora concreta, descrevendo o fato já ocorrido individual, né? Vai prescrever aqui a conduta intersubjetiva entre as partes determinadas, né? Então, esse texto, esse acórdão, no caso, dispondo especificamente sobre os direitos e deveres das pessoas, individualizando as partes, até onde não existia, vai veicular aqui uma nova norma, diversa de uma norma expressa pela Constituição ou pela lei, né? Então, fazer uma pausa breve aqui, ou não, posso continuar, tentar terminar nesse interim. Tem-se aqui, então, que depende da situação. Situação, controle concreto, o STF declara, né, uma norma pré-existente. Numa situação de controle difuso, ele vai ter duas formas. Ele vai declarar, quando ele estiver abstraindo o sentido meio, a norma, o sentido da norma de forma abstrata, e quando estiver aplicando no contexto concreto, ele vai estar criando uma nova norma. Então,
duas situações ser distintas, e dentro da situação de controle difuso, ele vai ter essa subdivisão, né? Uma parte, quando ele vai analisar a norma infraconstitucional em consonância com a constitucional, ele vai estar declarando o sentido pré-existente, e quando ele estiver aplicando essa norma ao caso concreto por meio do acordo, gerando uma nova norma, ele vai estar construindo uma norma, criando uma norma. E uma terceira pergunta que se coloca, né, depois dessa, se o STF cria ou declara uma norma, é que, ante a diversidade das situações conflitantes levadas a juízo, seria razoável esperar do Poder Judiciário que produza decisões iguais? E a resposta é clara que não, né? Essa pergunta se dá pelo fato de que fatos diferentes, soluções diferentes, né? Então é óbvio que não se espera que se produzam situações, decisões iguais, né? Já que as situações são diferentes. Mas o que se coloca em questão aqui é que, caso as situações sejam iguais, a solução também seja igual, né? É isso que suscita dúvidas, né? E isso que coloca a pulga atrás da orelha quando se dá a mutação condicional, já que, por definição, a mutação condicional é em situações iguais, soluções diferentes, né? E justamente é a questão da mutação. E aí, esse ponto vai remeter à quarta questão, né? Ante aqui a cada vez mais velozes e numerosas mudanças de ordem jurídica, social, moral e política, econômica, seria razoável exigir do Poder Judiciário a imutabilidade do seu entendimento? E aqui a resposta de novo é não. A resposta de novo é não. Porque existe aqui toda a questão do dinamismo, de novas situações se apresentam, né? A questão da substituição tributária que eu defendo na dissertação é uma questão que houve uma mutação em relação a um fator tecnológico, né, que já não mais necessita aqui desse tipo de praticabilidade. A situação modifica, a situação mudou, o contexto mudou. Então, talvez seja um indicativo, um indício de que seja necessário uma consideração que haja uma necessidade de uma modificação. Mas, para que haja tal modificação, tem que ser respeitado aqui a segurança jurídica. Tem que se harmonizar aqui a mutabilidade da interpretação do Poder Judiciário com o valor da segurança jurídica, né? E aí que se coloca a questão principal questão do texto que vai levar às conclusões. Que ante o fenômeno da frenética e global mutabilidade, é possível que as pessoas tenham alguma previsibilidade quanto ao que é devido juridicamente. É possível ter a segurança jurídica, valor que, embora não seja considerado condição suficiente, é condição necessária para o alcance aqui do valor justiça. E aí, para essa resposta se apresentam algumas soluções. Mas antes, coloca-se aqui algumas considerações sobre a segurança jurídica, né? Que é um valor fundamental do direito. É um sobrevalor do direito. E numa escala de ordem de valores, e aqui, sobretudo, aqui numa questão tributária, a segurança jurídica ela vai se encontrar abaixo aqui do valor justiça, né? E de novo, falo que a segurança jurídica é uma condição necessária para que se tenha justiça, mas não é uma condição suficiente. Mas para que se tenha justiça, é necessária uma segurança jurídica, né? Para o alcance da segurança jurídica, da justiça, é necessária a segurança jurídica, né? E ela se coloca, a segurança jurídica, numa tríade, né? No princípio da legalidade, na certeza jurídica, né? E também na previsibilidade, né? Na certeza do direito e na previsibilidade jurídica, né? Na questão de leis regulando, né? Eu tenho outras questões de saber que essas leis realmente elas têm o condão de regular condutas, e também eu tenho a questão de saber qual é o caminho, qual é o fluxo, para onde está indo as decisões dos tribunais, para que haja uma consistência e uma coerência nessas decisões, né? E aí a segurança jurídica seria enfatizada. E aí o professor vai propor essa mutabilidade, vai propor aqui o princípio da retroatividade, a depender do caso. Já tem poucos segundos para terminar esse vídeo, mas basicamente ele vai colocar três casos, né? Onde há uma consolidação máxima, uma consolidação média e uma consolidação mínima de interpretação.
E nesses casos, há de se considerar sim a irretroatividade das decisões jurídicas na máxima, na média e na mínima, né? Talvez eu faça mais um vídeo aqui para não fechar isso daqui.